Essa demora é angustiante, Elizabeth, com certeza é muito angustiante. Quando a gente pensa que está assim, chegando perto, próximo ali, do direito, da revisão, da justiça, aquilo parece que às vezes se afasta um pouquinho mais, mas invariavelmente o que vai ocorrer? Não tem muito para onde correr. O julgamento do mérito já foi feito, agora essa tese da reserva, da violação à reserva de plenário tende a ser afastada, então não tem muito que fugir. Eu acredito que o próximo julgamento ali do STF vai ser o definitivo. Bom dia, doutor. Quantos votos nós precisamos para vencer esse embargo? Boa pergunta, Célio. Boa pergunta. O que está se gerando uma dúvida para todos os aposentados foi essa questão de quantos votos ali eram necessários. Por que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, se em tese havia necessidade de apenas 8 votos. Essa discussão, são 6 votos, são 8 votos. É a maioria qualificada, a maioria absoluta do plenário que pode decidir para que o julgamento volte para o STJ? Vejam, houve uma discussão e aqui é importante a gente frisar. Vejam, prestem bastante atenção. Ali no artigo 97 da Constituição, que trata da reserva de plenário, o que ele trata? Quando uma matéria for submetida a um tribunal, seja um TRF ou seja o STJ, ele tem que ser encaminhado para análise e apreciação do plenário. Hoje no STJ nós temos 33 ministros no STJ e temos 11 ministros no STF. Então, ali, dependendo do plenário, teria que analisar os 11 ministros mais antigos do STJ e, a partir disso, a maioria absoluta deles teriam que julgar para decidir se aquela tese, aquela lei que está sendo analisada, ela viola a Constituição. Para que ela possa ser declarada inconstitucional, o plenário tem que julgar de forma que o quórum seja... a maioria dos votos seja absoluta. Então, aí trouxe essa discussão com relação aos 8 votos. Há necessidade de 8 votos e não de 6 votos, não de 50, não da maioria simples, mas assim, uma maioria qualificada. É isso que se trata. Então, seria necessário 8 votos para declarar a inconstitucionalidade. Tá? Isso para declarar a inconstitucionalidade no plenário. Só que não é o caso que está sendo discutido na revisão da vida toda. Desde o início, nós batemos no ponto que ela não é uma tese que discute a questão da constitucionalidade da ação. Não é uma questão que discute, não é uma situação que discute a constitucionalidade da regra de transição. Tudo bem? Isso está sendo afastado. O que se quer questionar é a revisão do melhor benefício, é a regra de transição de forma que ela possa ser mais favorável para o caso concreto. Tudo bem? Agora vamos voltar lá para o STF. Ali não está sendo discutido a questão da... Para voltar para o STJ, bastavam simplesmente 6 votos. Não era necessário 8 votos. Porque uma coisa é a declaração de inconstitucionalidade do tribunal. Outra coisa era o julgamento dos embargos de declaração. Então, erroneamente, equivocadamente, se deu uma interpretação que o STF precisaria de 8 votos para que o julgamento do STF voltasse para o STJ. Não. Se 6 ministros votassem ali, 6 ministros, que no caso 5 mais 1, votassem para que o julgamento retornasse ao STJ, o julgamento iria retornar ao STJ. Então não são 8 votos, são 6. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou sendo claro aqui com vocês? Espero que vocês tenham entendido, porque é uma situação
complicada, tá? Então, por isso que o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu destaque. Porque senão, ele já deixaria transcorrer o processo. Porque eles não tinham 8 votos. No máximo, eles teriam 7 votos. No máximo, teriam 7. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso aqui? Faz sentido? Tudo bem, vamos dar seguimento aqui, então, ao processo. Então, Célio, você entendeu? Não são 8 votos. São apenas 6 votos. Quantos votos nós precisamos, então? Nesse caso, para vencer nos embargos, são 6 votos. Francisco Paraíba, suas explicações são ótimas e descomplicadas. Muito obrigado, Francisco. Eu sei que certos assuntos são um pouco complicados, porque a gente tem que se socorrer de algumas questões técnicas, mas eu tento aqui trazer mais mastigado possível para que se torne claro e vocês possam entender o que está acontecendo. Porque com o tempo vai se gerando muitas interpretações, e essas interpretações, umas são corretas e outras são equivocadas. E as equivocadas geram o quê? Geram ansiedade para vocês. Então, se a gente tiver uma interpretação mais clara, mais correta do que vai vir pela frente, aí dá uma tranquilidade maior. Então, tudo bem. Alguns até ficaram bravos, né? Por que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque se nós estávamos vencendo? Eles não teriam 8 votos, teriam no máximo 7. Mas é que, neste caso, 6 votos seriam suficientes para que os embargos de declaração fossem devolvidos para o STJ, em que pese toda a injustiça que estaria sendo feita. Tudo bem? Francisco Paraíba, suas explicações, já falei, né? Agora o Alberto Bispo, Zanin, Barroso e Toffoli, votos combinados, os aposentados morrendo ou passando necessidade, trabalharam e têm direito. Com certeza. A revisão da vida toda nada mais é que uma ação de justiça. De justiça para com todos aqueles que no passado realizaram as suas contribuições. Esses valores foram devidamente recolhidos. Eu sempre falo nos meus vídeos que se a revisão da vida toda não passar e não for dado o direito para os aposentados e para as pensionistas, o Estado estará praticando um estelionato institucional. Porque ele ele pegou essas contribuições, levou aos cofres públicos, mas não deu a devida contraprestação na aposentadoria daqueles que tinham direito. Então, é a prática, ao meu ver, se num cenário remoto, muito difícil de se concretizar, mas caso, porventura, a revisão da vida toda dê uma reviravolta inesperada e seja julgada improcedente, é legitimar a prática do estelionato institucional praticado pelo Estado. Tá? Mas isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer, porque, como eu falei, vai se gerar uma insegurança jurídica tamanha no país que até para fins de investidores internacionais isso vai ser muito difícil. Vai gerar uma dificuldade, né? um constrangimento internacional, não só nacional, mas um constrangimento internacional. Porque o próprio STF estaria fazendo novos precedentes que contrariam os seus anteriores. Zanin, Barroso, votos combinados. Carlos Menezes esqueceram de comentar com relação à revisão da vida toda. O que especificamente, Carlos Menezes? Agora vamos para o João Gonçalves. Qual o melhor voto do ministro Alexandre de Moraes? Qual é o melhor voto? Do ministro Alexandre de Moraes ou da Rosa Weber? Para quem entrou com os processos em 4 de 2018. Evidentemente que é o voto da ministra Rosa Weber. Se você entrou no mês 4 de 2018, você vai ser o cenário mais privilegiado. Por quê? Que você vai conseguir receber o retroativo dos últimos 5 anos, 5 anos anteriores à data da entrada, que foi em 2018, mais todo o período que o processo ficou tramitando. Então, esse é o melhor cenário possível. Essa questão dos votos gerou-se muita discussão e de interpretação, alguns erros de interpretação.
sobre se existiria a possibilidade de modulação dos efeitos ali no pedido do ministro Alexandre de Moraes. Vejam, até no voto da ministra Rosa Weber, se existiria a modulação, vai ter a modulação, não tem para onde correr. E assim, que pese as críticas que nós fizemos na época com relação ao voto da ministra Rosa Weber, agora tendo amadurecido a nossa reflexão, nós pudemos perceber que é o voto mais benéfico. É o voto mais benéfico com relação a todos que estão sendo dados agora. Inclusive até com relação ao voto do próprio Alexandre de Moraes. Nem digo a questão da modulação dos efeitos do ministro Cristiano Zanin, que é um absurdo. Querer limitar ali o retroativo com início a partir do julgamento de mérito da revisão da vida toda pelo STF, que foi em abril. Embora, lembrando, que no seu voto ele colocou dezembro de 2022, mas o que ele quis dizer, e isso provavelmente ele vai retificar no seu voto, é a data do julgamento, que foi em abril de 2023. Então isso é um absurdo. É um absurdo muito grande querer limitar a modulação ali com o início do retroativo a ser contado a partir de abril de 2023. E todo o povo que entrou com o processo em 2020, 2021, 2022 não vai ter direito, então serão prejudicados. Quem deu início com antecedência, que já está nessa caminhada há algum tempo, é justo, faz justiça a essas pessoas dizer que a regra para elas vai valer como se elas tivessem entrado agora? Não faz sentido nenhum. Então, eu acredito que isso aqui pessoal, isso aqui, como é que a gente fala quando a gente vai antecipar algo que vai aparecer num filme? Spoiler. Aqui um spoiler para vocês. Até aproveitar que vocês estão me acompanhando aqui, vocês que estão me acompanhando até esse momento, já vão 37 minutos aqui, pode ser que outros youtubers, outras pessoas aqui do canal não tenham, de outros canais do YouTube que falam sobre a revisão da vida toda, não tenham falado, mas eu vou falar aqui para vocês o que vai acontecer. Dá um spoiler. Digamos assim, que tenhamos o julgamento dos embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração, primeiro semestre de 2024. Seja devidamente afastada a tese da violação à reserva de plenário. Então, afastou. Não há que se falar no retorno do processo para o STJ. Esse tema foi superado. Tudo bem? Isso aqui está claro para vocês? O que vai se discutir especificamente, o que vai se discutir será apenas a modulação dos efeitos. Tá? Agora vamos supor, nesse cenário, que o voto da modulação que vai prevalecer seja do ministro Cristiano Zanin. Então nós teremos ali um embate, uma divisão dos votos, e ele consiga vencer por 6-4 no quesito modulação de efeitos ali. Tudo bom? Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? E qual que é o voto do ministro Cristiano Zanin? É que o julgamento, que os retroativos sejam pagos a partir de abril de 2023. Um cenário péssimo. Aí se teve o julgamento. Existe uma nova possibilidade para rediscutir essa modulação dos efeitos, que é o embargo. Aqui vai soar meio estranho, mas existe essa possibilidade. Embargos dos embargos. Aí as partes autoras, seja a doutora Gisele, se caso ela entender que seja mais viável, ela poderá propor embargos de declaração dos embargos para discutir a legalidade, a legalidade ou a constitucionalidade dessa modulação de efeitos. Tá? Inclusive, trazendo à baila até instruções normativas do INSS que fala que o pagamento do benefício dos atrasados tem que ser dos últimos 5 anos. Tudo bem? Então, pode-se trazer essa discussão em sede de embargos dos embargos
para poder analisar se de fato está se fazendo justiça, está se respeitando a coisa julgada, a segurança jurídica, com relação a precedentes que falam que o pagamento deve ser dos últimos 5 anos, até uma questão que está previsto na própria lei, lá no Código Civil, que trata da prescrição quinquenal. Nós temos vários tipos de prescrição, mas a prescrição quinquenal, que trata dos últimos 5 anos, está na lei. Então, uma jurisprudência do STF tendo mais força do que uma previsão na lei. Então, pode-se discutir isso aí, para não se tornar tão desastroso essa modulação dos efeitos. Então, é possível embargos dos embargos? Sim, só que daí os próximos a embargar serão a parte autora. Vocês podem estar se perguntando, mas daí o processo vai se estender por muito tempo. Veja, daí teremos as tutelas de evidência, porque a única coisa que está se discutindo simplesmente é a modulação dos efeitos, é o retroativo. O valor da revisão do reajuste da aposentadoria ou da pensão de imediato, isso já pode ocorrer, pode ser levantado todos os processos. Apenas irá se discutir, pura e simplesmente, o quê? A modulação dos efeitos. Mas isso é um cenário hipotético que pode ocorrer e eu acredito que tem grandes chances de acontecer. Tudo bem? Conseguiram me entender? Eu acho que ninguém deve ter falado sobre essa possibilidade de embargos, dos embargos, num futuro não muito distante. Para mim,